Então, já disse boa noite e a paz do Senhor a todos, aos que estão em casa também. E tremendo, né? A palavra do Senhor, a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Obrigada. Aleluias. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em João 15, a partir do versículo 12. Amém? Vocês que estão aqui podem se assentar, os que estão em casa também, se estiver em pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa dEle, para glorificar o nome dEle, para sentir a presença dEle. Aquilo que o Espírito Santo tem feito é maravilhoso demais. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim lá em João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos serão chamados de servo, porque o servo não sabe o que o faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvirdes do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra aqui, o Senhor colocou no meu coração ontem, na verdade, no tempo de oração. Na verdade, o Senhor ele já vem ministrando no meu coração há algum tempo e algumas semanas, devido a alguma coisa, porque Deus ele sempre usa uma situação ou uma circunstância que nós estamos passando para ministrar algo, para que a gente de fato entenda aquilo que Ele quer ministrar. E muitas vezes, quando nós estamos passando por algumas situações, nós não entendemos no momento em que nós estamos passando. E nós questionamos a Deus, oramos a Ele, perguntamos por que isso ou como isso, e assim nós esperamos a resposta de Deus. E quarta-feira passada eu havia orado, no domingo também eu havia orado nesse mesmo sentido, justamente pelo fato de estar acontecendo todas essas situações, aonde nós não temos a proximidade, nós não podemos abraçar, nós não podemos estar mais próximos, nós não podemos estar fazendo visita para as pessoas que nós gostamos, para os nossos amigos, para as pessoas que nós contamos quando nós estamos com um problema, amém? Todos nós devemos ter um melhor amigo. E assim também eu vinha ministrando nas minhas devocionais, algumas, sempre dizendo que todos têm que ter uma pessoa para quem você converse, para quem você confie, uma pessoa que você caminhe, né? Mas, mediante todas essas coisas, veio a questão da amizade, a questão de ter um amigo, a questão de ter alguém com quem você realmente tenha momentos ali que você converse, que você coloque os seus problemas também para aquela pessoa que você considera seu amigo, que você considera alguém que esteja com você. E diante dessa situação que tem acontecido, muitos têm se aproximado indevidamente, né? Mas quem é amigo mesmo, ele evita fazer esses encontros, porque ele tem medo de fazer algo ou passar algo para aquele amigo que tanto ele ama, né? Então, às vezes não tem esses encontros de amigos. E a gente tem sentido muita falta, né? De uma pessoa ou de outra. E aí, como acho que Deus queria ministrar isso no meu coração de uma forma bem profunda, eu comecei a sentir muita falta disso, de alguém para estar conversando, de estar perto. E eu comecei a questionar a Deus. Falei, Senhor, o Senhor levantou tal pessoa assim para mim, para estar comigo e tal. E fui fazendo as minhas questões que não tem como eu explicar aqui, são experiências minhas, né? E eu fui fazendo esses questionamentos com Deus. E como a Silvia falou aqui, nós estamos fazendo o relógio de oração devido a toda essa situação que tem acontecido, para interceder pelas pessoas por conta da saúde e diversas coisas que têm vindo ao nosso conhecimento, nós estamos colocando nesse relógio de oração. E esse relógio de oração, ele nasceu devido à situação do pastor Dizenal, né, que foi cometido com essa enfermidade do coronavírus e foi internado lá em Dourados. E a partir daí nós entendemos que nós precisávamos fazer esse momento de oração de novo, porque no começo da epidemia nós tínhamos feito esse relógio que é 24 dias rodando o relógio de oração.
E nesse momento de oração, há alguns dias, com certeza vocês que estão no relógio, sabem que você começa a orar, você não tem nem o que falar, né? Você fica ali, você ora a Deus, né? Você ora pelas pessoas que você lembra do nome, as pessoas que são colocadas lá para você orar, mas depois acabam os argumentos. E foi justamente o que aconteceu ontem comigo. Eu, no meu período de oração, eu falava com Deus: Senhor, eu não quero ficar apenas nessas orações religiosas, onde eu coloque o nome das pessoas. É claro que a minha primeira oração, que foi feita para o pastor Dijonal, foi muito verdadeira e muito profunda, né? Eu consegui verdadeiramente sentir a situação, o que eles estavam passando, como ele estava, principalmente porque o pastor Roberto estava sempre em contato com ele, então ele falava como ele estava lá no hospital, sempre com falta de ar e tal, na situação. Então eu começava a sentir aquela dor. Meu Deus, que desespero estar ali sem poder ter. E ali foi uma oração, assim, que Deus já ouviu e eu tinha certeza que ele ia sair de lá. Mas no decorrer das orações nós continuávamos colocando o nome dele e das outras pessoas que foram aparecendo ali na igreja para nós orarmos, no grupo da oração. E aí ontem eu estava orando a Deus e falando: Senhor, eu já tinha orado para todo mundo, né? E aí a oração acabou. E eu comecei a falar com Deus a respeito de mim, né? Das minhas também, das minhas necessidades com Deus. E eu falava com Deus que eu queria estar com Ele, assim como Deus colocou na minha vida um hábito de fazer as devocionais. E isso para mim, se eu não fizer, parece que eu estou assim sentindo falta de alguma coisa e não tem como eu não fazer, porque eu não deixo de fazer. Isso se tornou agradável para mim, não peso. Mas no começo era como se fosse uma responsabilidade de ter que fazer, porque eu estava postando ali, né? E aí o que diria as outras pessoas que não ia receber aquela devocional. E eu não queria que fosse assim. Mas através da situação, Deus me levou a algo que Ele queria de mim. E eu entendi que isso é bom para mim. Porque a partir daí eu tenho conhecimento. E a partir daí Deus ministra e me ensina através da palavra dEle. E eu disse também a Deus nessa oração: eu não quero se ajoelhar de uma forma religiosa, apenas para orar, como cumprir palavras, né, para não dizer que eu não estou fazendo. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor e que isso se torne agradável a mim, se ajoelhar ou sentar ou da forma que eu for falar com Deus, que isso se torne também o mesmo desejo de quando eu amanheço o dia e quero fazer a devocional, porque eu quero ver o que Deus vai falar comigo. E nesse momento de oração, já passava da metade da oração ali. E aí eu comecei a sentar ali no chão, não estava mais ajoelhada, sentei no chão do meu quarto e comecei a falar de uma forma muito simples com Deus. Muito simples com Deus. E o que eu dizia: Senhor, eu estou sentindo falta de algumas amizades, de conversar com algumas pessoas. Mas eu quero entender se tudo isso que o Senhor está fazendo é para que eu entenda também que a minha amizade com o Senhor é tão importante quanto as outras amizades que nós sentimos, que nós vemos. Por quê? Porque o ser humano, ele sente falta disso, de toque, sente falta de falar, sente falta de pegar. Tanto por isso que ele foi lá e fez um bezerro, porque eles queriam adorar algo que eles vissem. E Deus é espírito, e a palavra diz assim: importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E eu comecei a falar para o Senhor: e eu também não quero fazer essas coisas religiosas, eu não quero fazer essas orações que eu tenha medo, ou eu estou entrando na Tua presença, abordando o Senhor como pai, abordando o Senhor como mãe, porque essas formas que o Senhor se manifesta para nós, eu conheço já. Eu conheço o Senhor se manifestando para mim já como pai, porque foram nas minhas carências de paternidade que eu fui curada em algumas coisas, e de maternidade também. Mas eu quero conhecer o Senhor então como amigo. Como amigo, que eu não precise de ter toda a formalidade, que eu não precise ter tantas coisas que possa me levar ao Senhor. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque por isso ele diz que eu não sou mais como, eu não quero, vocês são meus amigos.
Eu quero também se apresentar de todas as formas, porque Ele usa todas as formas para se apresentar a nós, para que de alguma forma nós reconhecemos Ele como amigo nosso também, como nosso Pai, como aquilo que nós precisamos, mas também como amigo. E como um amigo é. E aí eu fui vendo. Queridos, foi tão assim extraordinário, porque quando eu acabei de orar, a irmã Lúcia, que todos sabem que é muito amiga minha também, parceira de ministério, e a gente nem está se vendo e se falando muito, e por todas as coisas, nós estamos fazendo tantas outras coisas, e correria para lá e para cá, e quase não tem tempo nem de conversar. E parece que Deus fez isso para que eu pudesse ter essa oração com Deus. E quando eu acabei de orar, estava postado lá no grupo das mulheres. Então, as mulheres sabem o que eu falei ali. Que não tinha como eu explicar a experiência. Porque às vezes as nossas experiências, ela não tem como você explicar a experiência sua com Deus. Mas Deus, Ele trouxe e permitiu que eu viesse trazer essa mensagem para você. Para que você também entenda a necessidade que você tem de ter uma amizade com Deus. E quando eu falava com Deus, eu falava para Ele assim: Senhor, eu sei que o Senhor conhece. Porque um amigo, ele é assim. Um amigo, você nem falou, ele já sabe o que você vai falar. Tudo nele se encaixa. Eu estou falando um amigo verdadeiro, queridos. Eu não estou falando essas amizades. Porque quando nós lemos a palavra de Deus em Provérbios, aqui fala sobre vários tipos de amizade que você não deve ter. Sobre vários tipos de pessoas que você não deve compartilhar suas amizades, né? Fala também que você, em Provérbios, fala de você ter um amigo que seja amigo dos seus pais, que é aqueles amigos de velha data, sabe? Assim, um amigo que você fala, esse amigo era amigo do meu pai e continua sendo amigo meu também, né? Deve favores ao meu pai de me cuidar, alguma coisa nesse sentido. E amigo é aquele que conhece você no seu pensar, quando você vai falar, conhece como você está naquele dia. Ele sempre tem uma palavra para te dar, não é assim que tem que ser, que é um amigo? Um amigo é aquele que tem a liberdade de você não ter vergonha, de se expor na frente dele. Tipo assim, da sua hora que você não está arrumado, na verdade, quando é mulher. Aquela coisa que você não está nem aí se o seu amigo vai chegar, você está descabelado, você está sem se arrumar, porque ele é teu amigo, ele vai te ver como você é, vai ver beleza em você em todos os sentidos. Um amigo é aquele que você, antes mesmo que ele fala, como eu disse, ele já sabe o que você vai falar, ele pensa, ele conhece você, ele conhece o que você não gosta, ele conhece o que você gosta. Um amigo, ele fala às vezes duro com você, para poder te exortar, e você não fica brava com ele, porque você sabe que ele é teu amigo, que ele quer o bem para você. E assim, ele é aquele que, tipo, você fala várias formas e ele entende o que você está falando. Eu estava assim, conversando com Deus até de uma simplicidade, falando: Senhor, eu sei que o Senhor me entende até mesmo quando eu não falo nada com nada. Sabe assim, quando você pensa um monte de coisa e a sua cabeça está cheia de turbilhões de bagunça? O Senhor conhece. O Senhor sabe o que eu quero dizer, mesmo que eu não disse daquele jeito. Ou o Senhor conhece a intenção do meu coração. Ontem, nesse mesmo dia, eu tinha pedido para o João Pedro pegar um carregador para mim. Mas todo mundo sabe que eu sou bem estabanada para falar as coisas. Aí eu falo: pega o negócio da coisa para mim. E aí o João Pedro falou: não sei o que você está falando. Aí eu falei: se fosse a Thaís e a Beatriz, saberiam, porque ela sabe quando eu estou falando as coisas assim. E um amigo, quando é muito íntimo seu, ele sabe que você fala desse jeito. Ele sabe tudo. E eu falei para Jesus: o Senhor sabe quando eu falo alguma coisa que eu não consigo me expressar direito. E o Senhor conhece isso de mim. E assim, Ele foi ministrando no meu coração. E Ele falou assim para mim. Tem várias passagens aqui, eu anotei, nem todas eu vou conseguir falar. E no momento de oração, Ele perguntou para mim assim: como você acha que era a amizade de Marta e Maria comigo? Qual que era a intenção de Marta e de Maria? E Deus começou a ministrar no meu coração. E eu falei assim, como eu conheço bem essa passagem, porque Ele já tinha falado comigo muito nessa passagem. Eu falei assim, com certeza Maria, ela ficou ali querendo ouvir de Jesus o que Ele tinha para falar. Que lá em Lucas fala bem assim, lá em Lucas 10, diz assim... Eu já vou ler no Lucas 10, no 40. Lucas 10, 40.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado que eu fizesse o serviço na cozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta anda inquieta e tem preocupados com muita coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte. E aí, Jesus foi me ministrando no meu coração como Maria se preocupava em conhecer Jesus. Como Maria se preocupava em ser amigo. E depois nós vamos vendo lá na frente que Jesus era amigo deles. Era amigo de Marta, era amigo de Maria e era amigo também do seu irmão, Lázaro. E ele tinha essa amizade com elas. Mas talvez a amizade de Maria com Jesus era muito mais ampla do que a amizade de Marta. Por conta do interesse e da preocupação com outras coisas e de não ter um relacionamento com ele. Às vezes nós procuramos muitas outras amizades e outras coisas e se completar em outras coisas, humanamente dizendo, e não nos preocupamos em ter um relacionamento com Jesus como nosso amigo. Como Jesus para falar conosco nas nossas necessidades também. É certo que Jesus deixou as pessoas para nós sermos amigos dele. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito também, mas nós temos nossas necessidades também humanas. É certo que nós temos um melhor amigo, assim como a palavra diz que um amigo é mais do que um irmão nas horas da angústia, da tribulação, como fala também lá em Provérbios. Mas esse relacionamento também, ele mostra através da palavra dele, como João também, que tinha uma amizade diferenciada com Jesus. Porque ele era chamado como amigo de Deus. Ele era chamado como aquela pessoa que tem intimidade com Deus. E eu vou falando aqui também, porque se eu for abrir todos os versículos, não vai dar. Mas está lá em João 13, 21, que fala sobre a traição, aonde Jesus comenta, e ali, já no fim da vida dele, ele estava ali se reunindo com os discípulos, e nesse momento que ele estava se reunindo com os discípulos, ele fala de alguém que havia de trair ele. E quando ele fala sobre esse alguém que havia de trair ele estava ali perto de João. E Pedro, ele cutuca João e pergunta para João perguntar, e a Bíblia diz que João estava ali perto do peito de Jesus, encostado ali de Jesus. Então imagine como era a amizade de João com Jesus. Era uma amizade muito profunda, muito intensa. Imagine só, quando você sabe que alguém é amigo de fulano, vamos dizer assim, que a Thaís tem uma melhor amiga. E aí você conhece que a Thaís tem uma amizade muito grande com uma tal pessoa. Aí você quer saber alguma coisa da Thaís. Aí você fala para outras pessoas, vai lá e pergunta para fulana, que ela é bem amiga da Thaís, ela vai saber. E assim foi o que Pedro fez. Ele perguntou para João, porque João estava próximo ali de Jesus. Então, João ia saber quem era a pessoa que ia trair Jesus, porque todos os discípulos ficaram ali preocupados, né? Quem iria trair Jesus? E aí, queridos, a gente entende como que essa amizade que nós temos que ter com Jesus, aqui era um Jesus humano. Aqui era um Jesus que ainda não tinha sido ressurreto. Ele estava ali. Ele tinha amizade com aquelas pessoas, com os discípulos também. E nós vemos que ele tinha uma amizade também grande com Marta e Maria, porque fala em outras vezes. Fala também quando o seu irmão ele morre e que ela fala assim, olha, aquele que o Senhor tanto amava, ele morreu. Quando Jesus chega até ali, onde Lázaro estava sepultado. Então, mostrando o amor intenso que Jesus tinha por aquele homem. Mostrando o amor que ele tinha. Mas a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Então, quer dizer que ele vai fazer amizade com uns ou com outros. E não vai fazer com uma outra pessoa. Mas acontece que é a intensidade da nossa busca e o nosso interesse por ele.
Porque ele estava falando ali para Marta também. Marta, Marta, você se preocupa com tantas outras coisas. Se você se preocupasse assim como a sua irmã, você estaria recebendo aqui essas palavras, esse ensinamento, esse relacionamento comigo. Da mesma forma que Maria estava recebendo. Os outros discípulos da mesma forma. Porque quando Jesus, ele vai para o Getsemane, quando Jesus passa por todas aquelas outras situações, o único discípulo que vai com as Marias ali até a cruz é João também. Então mostrando também o interesse dele com estar perto de Jesus, de ter uma amizade com Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, queridos, muitas vezes nós queremos um abraço. Nós queremos estar perto das pessoas que nós amamos. Nós queremos estar conversando, falando alguma coisa. Mas uma amizade também não é só de nós pedirmos, falarmos. Uma amizade é um relacionamento. Não é verdade? E nessa hora que eu estava orando, o Senhor trazia na minha memória assim: quando você se ajoelha para conversar comigo como Deus, você pede, porque é o que a gente faz. Senhor, abençoa o irmão que ele sai dali. Senhor, tira a depressão daquela irmã. Senhor, faz isso, faz aquilo. Só que você não para ouvir o que ele vai falar. Não para. Já viu um amigo egoísta que só quer falar? Assim, ele demorou para ver o amigo, mas ele está cheio de problema. Ele está cheio de coisa para contar e de luta. E ele vai e despeja tudo no amigo. E fala para o amigo, e não espera o amigo se relacionar com ele e falar assim. Já pensou? No final o amigo fala: puxa, eu queria te falar algo. Eu estou assim. Aí ele vai ver que o amigo estava pior que ele. Que ele devia ter esperado o amigo falar também. E o amigo é isso. O relacionamento com Jesus é esse, de conversa. O relacionamento com Jesus é esse de ouvir o que ele tem para falar. O relacionamento com Jesus não é com todas as formalidades que muitas vezes nós vamos a Ele. Por isso Ele se revela também como amigo. Por isso que Ele se revela para nós como um amigo que quer ter um relacionamento conosco de amizade. De rir também com a gente. Porque a amizade é isso. Para que você se reúne com um amigo? Para fazer nada. Às vezes você não programou nada. Às vezes você não programou uma conversa, às vezes você não programou nada com aquela pessoa. Mas você sabe que quando você estiver com aquela pessoa, as coisas acontecem, flui, você se diverte, você ri das coisas ruins, você ri das suas próprias coisas que você fez que não é legal, e você ri junto com aquela pessoa. E assim também é o seu relacionamento com Jesus. Ele é um relacionamento de amizade, é um relacionamento também de coisas sérias. É um relacionamento também que você conta coisas que não são boas. E é um relacionamento que você questiona. Como assim vou questionar Jesus? Porque se você for nele como Deus, você tem um certo receio. Sabe assim? Como assim eu vou questionar Deus? Eu tenho que aceitar. Né? Então você não vai questionar Deus como Deus, porque sempre você vai ter na tua mente: não, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que vai pesar a mão sobre mim se eu falar alguma coisa aqui. Mas se você for a Ele como amigo, não. Se você conseguir esse momento que nós temos que ter nele como amizade também, você vai questionar algumas coisas e vai perguntar também. E aonde que nós vemos isso? Lá em Gênesis 18, fala de um relacionamento, de uma amizade. De uma amizade muito interessante, que essa amizade, eu vou até ler esse versículo que está dizendo aqui, antes de eu ler lá em Gênesis, que está lá em Isaías 41. Isaías 41, vou ler aqui para vocês, que eu achei assim, tremendo, da forma que Deus ele fala e se refere do seu amigo Abraão. Ele diz assim, lá no 8:41, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então assim, tem vezes que nós somos amigos da pessoa, mas a pessoa não é amiga sua. Já viu aqueles amigos assim, que você é amigo dele, mas ele não é seu amigo?
que quando você se decepciona com aquela pessoa por alguma coisa, você fala, puxa vida, eu confiei tanto naquela pessoa, eu contava todos os meus segredos, eu contava tudo que eu tinha, e ela nunca me contava nada. Por isso que eu percebi que ela não tinha a mesma confiança, que ela não compartilhava as suas alegrias, as suas conquistas, ela sempre achava que eu ia ter inveja dela. Então, tipo assim, então é você que está sendo amigo da pessoa, mas a pessoa não está sendo amiga sua, não é verdade? Mas aqui, Deus, ele fala bem assim, o meu servo, o meu amigo Abraão. Então, era amigo de Deus também. E aqui no 18, diz assim, no 18, 22. Então partiu dali aquele homem e fora para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximou-se a ele e disse, destruirá o justo com os ímpios? Eu vou falando porque também é muito os capítulos. Aqui, os anjos, juntamente com o anjo, Deus, Jesus, ele vem na teofania ter um encontro com Abraão. Ele vem ali e se apresenta a Abraão, lá no 18, no começo, lá no 1, e se apresenta a Abraão, e Abraão percebe ali 2 anjos, mais o outro anjo com A maiúsculo, que era o Jesus ali, numa teofania de Jesus, e ele vai conversar com Abraão, e Abraão logo percebe aqueles homens, e aí Abraão vai lá e manda preparar o melhor bezerro, manda preparar as comidas ali para aqueles homens, e manda eles descansar ali na árvore. Enquanto ele preparava, Sara estava ali na tenda, e Sara começa, e aí esse anjo pergunta onde estava Sara. Abraão fala que estava na tenda, e ali naquele momento, esse anjo fala para Abraão que Sara, depois de 1 ano, ia ter um filho. Sara ri, né? Acha assim, como assim? Eu vou ter um filho, né? Já velha, já não sinto prazer, eu e o meu Senhor. Mesmo assim, ele traz essa palavra, mas ele continua ali. Aqueles anjos continuam porque eles tinham uma missão lá na frente. E a missão que eles tinham lá na frente era para destruir Sodoma e Gomorra. E ali aqueles anjos vai à frente, e esse anjo, ele fala assim, que ele ia compartilhar aquela situação com Abraão. Ele ia contar o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Como um amigo, como alguém que compartilha alguma coisa ali com Abraão. E ele conta para Abraão o que ele ia fazer. Abraão aqui nesse momento, ele questiona, como assim? O Senhor vai destruir lá? O Senhor vai destruir esse lugar? Mas se haver ali 50 justos. Aí Deus fala para ele assim, não, Abraão, isso é uma conversa longa. Não, se tiver ali 50, eu não vou destruir. E aí, como não havia esses 50, mais uma vez Abraão questiona ele. Mas se ali haver 40 pessoas, né? Aí Deus fala para ele também que não destruiria. E aí, 45 aliás. Aí Deus fala para ele que se havesse ali naquele lugar aquelas pessoas, ele não destruiria aquele povo. E assim, mais uma vez, Abraão, ele vai e questiona mais uma vez. E se ali tiver 30? Se ali tiver 30, eu não destruirei. E assim ele vai mais uma vez. Ele fala assim, olha, Senhor, não se ires, mas eu vou falar mais uma vez. Então, o que demonstra dentro desse diálogo que Abraão estava tendo ali com Deus? Questionando Deus, imagine só, falando com Deus, falando, Senhor, o Senhor é justo, né? O Senhor vai destruir ali se haver mais uma pessoa. E ele vai, por várias vezes, fazendo a mesma aplicação daquela fala com ele, com Deus, em relação àquela situação que ele havia de fazer. Então, o que eu entendo dentro de tudo isso? Olha a amizade realmente que ele tinha com Deus. Né? Imagine só, você chegar ali e ter a amizade de saber as coisas que Deus que está fazendo. Porque quando nós lemos lá em João 15, lembra? Que ele falou assim, vocês não são mais, os meus servos são amigos. Porque os servos não sabem as coisas que o seu Senhor vai fazer. Mas os amigos sabem. Entendeu? Se você tem uma amizade, um relacionamento com Deus, você sempre vai saber daquilo que Ele está projetando, daquilo que Ele está planejando.
Sabe assim, quando você entra numa intercessão, que você tem certeza que Deus não vai levar aquela pessoa, porque aquela enfermidade não é para a morte? O que você entende com isso? Que o teu amigo, o Espírito Santo, revelou ao teu coração que aquilo não é para a morte. E que mesmo que aquilo vai trazer um sofrimento, que mesmo que aquilo vai trazer um desespero, talvez para a pessoa que não entende o que vai acontecer, mas o teu amigo, o Espírito Santo, revelou ao teu coração que aquilo vai passar. E foi o que aconteceu, porque o Senhor, o Deus, aqueles anjos tinham ido na frente, eles já tinham ido lá para Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que o seu sobrinho Ló estava lá. Talvez ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, mas literalmente não era apenas pelo seu sobrinho, porque ele estava colocando as pessoas também. Ele estava falando ali com as pessoas. Mesma coisa quando Moisés também disse para o Senhor ter misericórdia e ir com o povo, porque ele não queria ir se Deus não fosse com ele. Ele estava o quê? Se preocupando no geral com aquelas pessoas também. E aqui, nessa fala, nesse relacionamento, nessa conversa que Abraão está tendo com Deus, mostra ali que Deus quis compartilhar com ele o que ele ia fazer. Porque com certeza Abraão não ia saber o que ele ia fazer lá em Sodoma e Gomorra. Porque os anjos tinham passado ali para dar uma notícia para Abraão, que ele e sua mulher iam ter um filho, né? E aí Deus fala assim, olha, eu vou poupar você porque você vai ser pai de multidões. Porém, a Sodoma e Gomorra eu vou destruir. Então ele não precisava falar. O que ele tinha que falar? Mas pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E ali surge essa conversa. E ali surge esse momento aonde também Abraão começa a conversar com Deus e pedir para Deus que ele tivesse misericórdia. E eu entendo como é lindo realmente o que diz lá em Isaías quando fala que Abraão, o meu amigo em quem eu compartilho as coisas, com quem nós temos amizade, não só de Deus, porque depois desse versículo lá no 19, ele vai falando das coisas, dos livramentos, das coisas que ele ia fazer, da forma que ele ia guardar, da forma que ele ia abençoar Abraão. Mas aonde gerou o relacionamento com Abraão e Deus? Na obediência. Abraão, na verdade, quando nós vamos ler lá do princípio, Abraão, ele era filho de um homem que ele tinha os seus costumes pagãos, tanto é que Deus fala para ele sair daquela terra, da parentela, e ir para um lugar que Deus ia mostrar, para que ele saísse daquele lugar do paganismo, e ele começava a servir a Deus. E a partir daí, ele foi tendo um relacionamento com Deus. E ele foi vendo as coisas que Deus fazia. E aí nós vamos vendo o tamanho da amizade de Abraão para com Deus. Porque quando ele vai e ele promete um filho para Abraão, e ele fala para Abraão, Abraão fala assim, mas vai ser o meu servo Damasceno, que vai ser dele, que vai gerar alguém para vir e ter a herança minha. E aí Deus diz que não, que era dele. E ele faz o impossível acontecer num homem que já havia uma idade avançada, um milagre. Quando nós temos uma amizade com Deus, queridos, aquilo que parece que é impossível, aquilo que não tem jeito, aquilo que os médicos dizem que não tem como, assim como nós sabíamos que era a situação do pastor, devido a todas as outras situações que ele já havia passado, não era para salvar. Foi como outro pastor disse para ele lá, se o pastor de Genal sair dessa, porque já tinha passado por 2 AVCs, pode esperar a vinda de Jesus no arrebatamento, porque ele vai ficar, né? Tantas coisas que já passou. E aí, toda essa situação que gerou esse milagre, Abraão sabia que Deus era poderoso sobre a vida dele, e que valia a pena ser amigo de Deus. Os livramentos, né? Quando Abraão saiu do Egito, né? Quando ele por 2 vezes correu o risco de ser morto, né? Por conta da sua mulher, que era uma mulher muito bela. E assim foram acontecendo situações na vida dele. E quando chegou um momento que Abraão teve um filho, e que Deus pediu esse filho como prova da fidelidade dele, a primeira coisa que nós pensamos, Abraão não amava o seu filho?
Abraão era louco de fazer uma loucura dessa? Não. Abraão confiava no amigo que ele tinha. Abraão confiava que aquele amigo, ele não ia deixar ele no meio do caminho. Sabe aquele amigo que você sabe assim, não, esse daqui não vai me trair. Sabe aquele amigo que você fala assim, esse amigo ele dá a vida, se for preciso para me ajudar. Amigo de verdade, existe amigos assim também. Amigos fiéis, amigos que estão no momento da dificuldade, da angústia, no momento da tristeza, no momento da pobreza. Não aqueles amigos que só estão com você quando você tem dinheiro, quando você está bem. Amigos reais. Então Abraão confiava nesse amigo. Ele sabia que esse amigo não ia desamparar ele. E o que é mais interessante, que Abraão, ele ensinou o seu filho a confiar. Ele ensinou a Isaac a entender que aquele amigo que talvez muitas vezes Isaac viu ele orando, ele ensinando também, porque a Bíblia diz que os antigos, eles ensinavam seus filhos em todo o tempo, ao sentar, ao levantar, ao andar. Por quê? Porque não havia outra forma, tinha que ser de boca a boca, tinha que passar de pai para filho, através do conhecimento, ele tinha que ser ensinado. Imagine se Abraão, ele é descendente de Sem. Sem tem a genealogia que, se você for ver aqui, demora até chegar a Abraão. Mas de alguma forma chegou em quem Sem adorava. E Abraão começou a adorar, porque o pai de Abraão não adorava esse Deus. E aí, o que Abraão faz? Ele ensina para o seu filho também. Que Isaac, talvez, eu não sei, que eu não estudei a idade que ele tinha, alguns estudos que eu vi rapidamente, fala que ele tinha 25 anos, ou que ele era muito jovem, eu não sei. Ele mesmo carrega a lenha do sacrifício. Ele mesmo vai. E a Bíblia não relata nenhuma forma de eu não vou. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou levando essa lenha? Por quê? Porque certamente esse pai também tinha mostrado para esse filho que vale a pena ter um amigo assim de longa data. Assim como fala lá em Provérbios, que você tem que cultivar os amigos do seu pai. Sabe que a Bíblia é maravilhosa quando você começa a estudar ela, porque ela tudo se encaixa, ela se aperfeiçoa perfeitamente, tanto naquilo que aqui no livro da sabedoria está nos ensinando como vida, como pessoa, mas em Jesus como nos ensina como amizade espiritual também. E em tudo isso nós vamos entendendo como é bom ter um amigo e confiar nele, que ele não vai nos desamparar. E assim nós conhecemos a trajetória desse amigo de Deus, que foi registrado aqui e que lá também no livro de Tiago 2:23 fala desse homem de grande fé, desse amigo de Deus, que pela fé foi imputado todas essas coisas sobre Abraão, porque ele confiou também em Deus. Porque ele confiou nessa amizade, nesse relacionamento que Deus desde o princípio quis fazer e tentou fazer com o ser humano. Assim como ele fez ali com Eva e Adão desde o início, e que foi perdido esse relacionamento de amizade. E que depois Jesus, ele veio trazer novamente essa amizade, esse relacionamento. E o que eu entendo com tudo isso? Que no novo ou no velho, não importa o lugar onde está na Bíblia, ele sempre vai ser o nosso melhor amigo. Sim, como Deus, de respeitarmos, de entrarmos com reverência na presença dele, às vezes quando é necessário também. Assim como o Abraão falou, que ele diz em uma parte aqui, e disse ainda, lá no 18:32, e disse ainda a Abraão: não te ires, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, porventura, se houver ali 10, o Senhor o livrará. Então Abraão entrou de uma forma como conhece esse amigo. Ele entrou de todas as vezes que ele entrou para falar com Deus, ele falou com Deus. Ele abordou Deus porque sabia o relacionamento. Assim como muitos outros que tinham um relacionamento com Deus. Porque quando também nós sabemos que quando Elias ele profetiza para que não houvesse chuva, e ele falou por ele mesmo, ele não falou porque Deus mandou ele falar, mas porque ele conhecia também o Deus que ele servia e a amizade que ele tinha com ele, que Deus ouviria e assim o faria, e assim o fez.
E assim, queridos, que tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Naquele momento que eu estava ali na oração, foi algo muito maravilhoso para mim, porque eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Porque essa pandemia, essas circunstâncias, não levam a outras coisas. Hoje eu falei com uma pessoa em relação de uma outra pessoa, e ela falou assim, talvez essa situação tenha que trazer alguma coisa para que essa pessoa reflita sobre isso. E realmente é. Todas as nossas circunstâncias e situações que nós estamos passando, tem que trazer algo. Tem que trazer algo que seja bom para nós. Mesmo que seja nos momentos da luta. Por isso que Paulo, eu sempre disse que ele sempre falava das lutas como se fosse bom. Porque assim produzia nele mais esperança. E assim produzia nele mais busca do Senhor. E esse momento que nós estamos passando é momento de buscar a Deus. Mas é só porque nós não temos nada para fazer e vamos buscar a Deus. Aproveita esse tempo para você refletir sobre a sua vida. Não passe por essa vida sem descobrir mais nele. Porque a Bíblia nos diz que nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Isso é o prosseguir em conhecê-lo. Isso é prosseguir em conhecer. Bom, agora eu conheço o Deus da palavra, que me revela a palavra todas as vezes que eu faço uma devocional. Mas agora eu quero conhecer um Deus que se revela através da oração, do relacionamento onde Ele fala, eu escuto, onde eu falo e Ele escuta. Aonde eu possa ver que eu não estou orando no vento, mas que eu estou orando e tendo um relacionamento para alguém que me entende. Para alguém que não me questiona, para alguém que não fica me apontando, ou me condenando, ou me julgando. Mas que Ele fala, filho, desse jeito não está bom. Filho, faça isso. Filho, vai por aqui. Filho, você não tem dado tanta atenção para mim. Como Jesus. Quando ele falou com Marta, você acha que ele foi agressivo? Estúpido? Você acha que ele falou de uma forma que Marta ficou ferido? Ou ele falou de uma forma que ela refletisse o que ela estava buscando em primeiro lugar? Que ela parasse para ver, para pensar o que era prioridade e importância. Se eram os afazeres que hoje ela faz e amanhã tem que fazer de novo. Ou aquilo que ela poderia receber, que poderia produzir nela a esperança e a fé. E o entendimento que aquilo supria as necessidades emocionais que Maria tinha buscado em Deus. Que era a palavra. Porque Jesus fala, o que ela vem buscar e o que ela está buscando é para a eternidade. Mas a limpeza da casa não é. A gente limpa, faz, e às vezes a gente quer fazer para as pessoas verem. E talvez Marta estava nas melhores das boas intenções. Talvez nós fazemos coisas que achamos que é boa intenção também, que não é pecado. E de fato não é pecado. Mas é aí onde o inimigo começa a trabalhar nas coisas sutis na nossa vida, nas coisas simples, aonde ele nos vai tomando da nossa amizade principal, aonde ele vai colocando outras coisas na nossa vida como prioridade, onde ele vai nos minando de Deus, nos minando da vontade, de desejo de estar em Deus, e começa a ficar muito metódico, muito sem graça, muito sem sentido, vir à igreja, orar, muito sem nos trazer aquilo que nós precisamos. E é isso que o inimigo quer, te roubar do teu amigo principal, aonde ele quer focar você, que você busque mais amizade do mundo, que te suple naquele momento, como as tarefas de Marta, mas não pode produzir em você aquilo que realmente é uma esperança e uma fé e uma confiança de um amigo, aonde você vai pedir que ele venha e te supra daquilo que você precisa, que faça um milagre e ele vai fazer, no amigo aonde você vai falar com ele e ele vai te ouvir. E vai também dar importância para o que você está falando. Porque Deus poderia não dar importância. Quem que é? Abraão, um vermezinho. Abraão, um pó. Abraão mesmo se relata dessa forma. Vocês podem ler lá depois. Quem sou eu, Senhor? Ele olha para ele e ele se considera assim. Ele mesmo fala. Depois que você chegar lá na sua casa, você lê todo o capítulo lá em Gênesis 18, que você vai ver como Abraão fala. Então assim, mas mesmo assim, Deus estava dando importância para ele, ouvindo ele. Assim como Jesus, as suas conversas, as suas dores, as suas bobagens, não é bobagem para ele. É interessante, porque na hora que eu estava ali nessa conversa com ele, eu entendi que todas as loucuras da minha mente bagunçada,
ele realmente compreendia. Ele realmente dá importância. E que nós é que não damos importância porque achamos que estamos conversando do nada. Que só achamos que as partes religiosas é que tem fundamento. Que só as nossas orações ali, formais, que pode chegar ao trono de Deus. Mas não as coisas que nós precisamos falar com Ele. E Ele revelar as coisas que Ele tem para fazer. Porque eu não tenho que se colocar diante da presença dEle como servo. E a maioria das vezes, queridos, nós nos colocamos como servo. Como o irmão do filho pródigo. Que ele fala assim para o seu pai. Eu fazia tudo, cuidei de tudo. Esse aí gastou toda a tua herança nas piores das coisas. E eu sempre estive aqui. E aí o seu pai vai atrás dele e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Mas ele não sabia. Por quê? Porque ele tinha uma mente de servo. Porque ele se relacionava como servo na casa do pai, tendo as coisas do pai, se relacionando como servo. E assim como a Bíblia diz, vós não sois mais servo, sois amigos, porque servos não sabem o que o amigo tem para dizer. Não conhece. Servo não conhece as coisas que um amigo tem. Por acaso o criado, talvez a pessoa que trabalha na tua casa, sabe as coisas mais importantes da sua casa, ali onde você tem um relacionamento de família, não sabe. Só os mais importantes. Não é verdade? Quando você tem as pessoas mais importantes, você vai relatar todas as coisas em primeiro lugar. Para as pessoas que são importantes, para as pessoas que são de perto, para as pessoas que são amigas. Quando você divide as suas alegrias com pessoas que são de perto. E as suas alegrias, tanto quanto as suas tristezas, elas precisam ser relatadas para primeiro o teu amigo. Porque o teu amigo vai falar: filho, fica com isso, não revele ainda. Filho, agora você pode contar essa bênção. Filho, agora você pode falar sobre isso. E é assim que ele vai agindo conosco. Porque o seu relacionamento se torna muito íntimo com ele. Então o que eu entendi também, que o nosso relacionamento não é só na palavra, porque a palavra liberta, mas o relacionamento de oração é necessário. Por quê? Porque Jesus mostrou através da vida dele que ele se relacionava com o Pai em oração. Porque quando ele foi orar ali para que fosse ressuscitado Lázaro, ele diz: Pai, tu sempre me ouve. Então ele estava fazendo aquela oração. Ele sabia que o Pai sempre ouvia. Mas ele estava fazendo uma oração formal. Talvez para algumas pessoas que estivessem ali ouvir que ele tinha um relacionamento com Deus. Que ele orava, que ele buscava. E na minha oração eu falava: Jesus, o que o Senhor conversava tanto com Deus? Porque o Senhor sempre se retirava para conversar com Deus. E com certeza Jesus nunca estava saciado de falar com o melhor amigo dele, que era seu pai, mas também amigo. Assim como nós. E é muito interessante se você ler essas duas palavras, lá em João 15, e lá também, como eu relatei aqui, em Gênesis 18, e ver todo o texto, e entrar no texto, e ver o relacionamento dele, de amizade que ele está falando. Amém? E que nós venhamos buscar essa amizade. Que essas experiências, ela possa ser, assim como eu tive as minhas, e eu sei que tem muito mais. Porque eu acho que estou entrando ainda nos primeiros lugares da amizade que eu tenho que ter com ele. Eu ainda estou muito ainda conhecendo esse amigo. Embora tenha tantos anos assim que professo essa fé. Mas ele vai se revelando à medida que você tem interesse. Ele vai se revelando à medida que você deseja. E à medida que você tem tempo para ele. Amém? Então que você não dê o resto do resto. Sabe assim, quando você vai ter um relacionamento com um amigo, você vai lá dar o resto do resto, não é esse o relacionamento que ele quer. Ele quer ver você todo faceiro, contando as suas novidades. Ele quer você feliz, como triste também, para
ali enxugar suas lágrimas se for preciso, te abraçar quando não tem ninguém para te abraçar agora nesse momento, para falar com você, para dizer que está comigo, para dizer que está com você, para dizer que vale a pena ser amigo dele, para que ele possa revelar o segredo do coração dele para os nossos corações. Foi para isso que ele chamou essa igreja, para ter uma amizade com ele, um relacionamento, para que essa igreja realmente seja realmente entendida, queridos. Porque quando Deus quer falar, Ele vem trabalhando a semana inteira. E aí quando a gente ouve uma pregação como nós ouvimos no domingo, ela se encaixa perfeitamente no teu coração. Você não sai daqui sem entender, eu acho que eu não entendi aquilo. O que Ele quis dizer? Você compreende, porque ela se encaixa. Porque assim como eu fui falando algumas coisas e elas foram se encaixando. Porque Deus, Ele é perfeito em tudo. E Ele trabalha nessa forma, na multiforme graça, mostrando para nós e se revelando como o melhor amigo. Amém? Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar aqui louvando um louvor. Enquanto eu quero orar, eu gostaria que você, neste momento, pudesse refletir nisso que foi ministrado aqui, nessa palavra, na amizade de Abraão com Deus, na amizade de Maria, de Marta também, apesar das suas tarefas e as suas ocupações. A vida de Marta, ela também nos mostra como nós não devemos ser e que nós devemos dar um tempo também de qualidade para Ele, para Deus. E também de João, aquele que tinha intimidade. E que depois eu pude ver dentro dessa palavra, foi que Abraão, e Deus ele fala para Abraão assim, que Abraão teria uma ditosa velhice. E engraçado que João, queridos, também morreu, foi o único discípulo que morreu bem velhinho, né? E aí eu falei para o pastor Roberto, então todo mundo que morrer bem velhinho é porque é amigo de Deus. Porque Deus permite que você tenha a graça de ver, de ensinar, né? E de ter tantas coisas maravilhosas. E é isso, queridos, que nós devemos buscar, esse relacionamento de amizade, de entender como que Deus é maravilhoso, né? Os discípulos perguntaram como que seria a morte de João. Aí Jesus fala bem assim para ele: importa que ele fique até que eu venha. E ficou na dúvida de muitos, será que João não vai morrer, né? E assim, queridos, nós vemos esses personagens que a Bíblia nos mostra, que são extraordinários. Imagine você deitar no colo de Deus, ter intimidade de encostar, né? Porque tem gente que não tem a intimidade de encostar no outro porque não é amigo, né? Mas se for amigo, tem coragem de encostar. Então, se você é amigo de Deus ou quer um relacionamento com Ele, que nesse momento você encurve a sua cabeça, aonde você está, e fala para Deus que você quer ser amigo dele, que você quer ser assim como João, que inclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, que quando Jesus apareceu ali para os discípulos, e que Jesus, ele estava ali na beira do rio, na beira daquele lugar, do rio, no mar, e que os discípulos não tinham pegado nada, já tinham desistido, porque Jesus tinha ascendido aos céus, e que eles estavam desesperançados. E ali Jesus, ele aparece para aqueles discípulos e pede para que eles lançassem a rede do lado direito, e eles lançaram e pegaram peixes, muitos peixes. E João, a Bíblia diz que João, aquele que era amado de Jesus, ele percebe que era Jesus e fala para Pedro também que era Jesus. E aí Pedro, ele pula do barco, veste sua roupa e vai a nado até Jesus. E ali Jesus vai ter aquele relacionamento, aquela conversa com Pedro. Mas quem percebeu, quem conheceu foi João, que conheceu Jesus de longe, talvez pela fala, pela intimidade que João tinha com Jesus, ele pôde conhecer. Assim também como Pedro, quando ele pergunta para João, para que João perguntasse para Jesus quem que era que o ia trair. Assim nós queremos ter essa intimidade, Senhor, de ouvir as suas revelações, as coisas que o Senhor revela, não a servos, mas a filhos, a amigos.
Ó Deus, nós queremos ser seus amigos, ó Pai. Nós queremos buscar essa intimidade, Pai, no nosso quarto, no momento de oração. Senhor, quando acabar as nossas intercessões, quando o Teu Espírito Santo tiver já colocado no nosso coração as pessoas que nós temos que interceder, orar, Senhor, que nós possamos ter esse momento de amizade, esse momento, ó Pai, de entrega, esse momento, ó Pai amado, no seu colo, ouvindo a Tua voz, Pai, sendo Teu amigo, Senhor, verdadeiramente, Senhor, não se importando de formalidades, ó Pai, mas recebendo a Tua presença, reconhecendo o Teu poder sobre nós, Senhor Jesus. Nós queremos ser Teus amigos, ó Pai. Pai, tem tantas pessoas que se sentem indignas de ter uma amizade contigo. Tem pessoas que estão na sua casa e pensam assim: um dia eu fui amigo de Deus, um dia eu fui amigo de Jesus, mas eu pequei, eu me desviei, eu fiz como Pedro, eu abandonei o meu barco, a minha missão. Eu olhei para trás quando eu estava com a mão no arado e agora eu não sou digno de ser seu discípulo. Mas Jesus, Ele veio para Pedro, mesmo quando ele tinha negado a Jesus. E Ele mostrou para Pedro que Ele é um amigo que perdoa também. Que Ele é um amigo que reconsidera as amizades. Talvez se você tenha saído deste lugar de amizade, talvez se você estava mantendo uma amizade que era uma amizade boa e se desviou, Ele te convida a voltar. Ele te convida a voltar para os braços dele e para ter esse relacionamento, para ser amigo dele, para conhecer o segredo do coração dele, para conhecer as coisas que ele tem para revelar para você, para ser assim como Abraão, para poder dizer: Senhor, tem um justo ainda na minha família, não destrua todos, ó Pai, porque tem um justo. E com certeza Ele vai ouvir a tua oração, a tua intercessão, e Ele vai dizer: eu tenho olhado para os teus, eu tenho olhado para os teus. E assim Deus, Ele entra com a misericórdia, porque Ele é teu amigo e Ele escuta a tua oração. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, trazer novamente esses relacionamentos. Talvez que muitas vezes nós tivemos um relacionamento não tão íntimo assim, mas que nós possamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, de amigo mais próximo de que irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.